Olha só, em resposta à guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, a Apple planeja transferir a montagem de todos os iPhones para a Índia até 2026. Esse movimento visa a reduzir os custos com tarifas, que já chegam a 245% para os produtos importados da China. Para entender as consequências dessa mudança estratégica da Apple, nós conversamos agora com Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Oi, Gustavo, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Real Time. Muito legal nós falarmos dessas mudanças importantes da Apple. Eu já tenho aqui o nosso convidado, agora sim, perfeito, muito obrigado. Estou aqui com o Rodrigo Loureiro também, nosso analista que vai ajudar nessa entrevista. Eu já vou emendar com uma pergunta então. Que a Apple está planejando transferir, como eu disse, essa montagem de iPhones para a Índia para escapar das tarifas comerciais dos Estados Unidos. Qual vai ser o impacto disso na cadeia global dos iPhones? Olá, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Olha, a gente tem que olhar essa transferência, esse anúncio de transferência da Apple para a Índia de duas maneiras. Em primeiro lugar, a própria Apple tentando se adequar a essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, principalmente, para tentar se proteger um pouco do preço dos iPhones. A gente estava vendo, por exemplo, que o preço do iPhone ele ficaria absolutamente impraticável caso houvesse a transferência da produção para os Estados Unidos, tanto por questões de custos, né, de pagamento de horas para o trabalhador norte-americano, quanto em relação à infraestrutura. As empresas nos Estados Unidos ainda não estariam preparadas para poder receber isso em tempo hábil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma transferência para a Índia, ou seja, a promessa do governo norte-americano era de trazer isso para os Estados Unidos. E a Apple percebeu que isso é impraticável, então agora precisa buscar uma segunda opção, jogar isso para a Índia. Levando isso para a Índia agora, a expectativa é de que a gente vai ter um possível reajuste nos preços, ainda muito, não está muito claro o que isso pode significar em termos de reajuste. Provavelmente seria pouca coisa, porque na verdade a gente teria que pensar como é que isso vai ter impactos de custos trabalhistas e de infraestrutura, mas a tentativa da Apple é de tentar fazer com que essa transferência ela não seja sentida no bolso do consumidor, para tentar afetar o mínimo possível a receita da empresa e o consumidor também não ter falta de oferta de produtos. Professor Gustavo, bom dia. Essa decisão da Apple, ela afeta severamente quem mais? Estados Unidos ou China? Porque a China perde uma Big Tech americana que produz os iPhones lá no país e também perde ali um poder de negociação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai olhar para a China e vai falar assim, olha, vocês já perderam a Apple, eu já estou negociando com a Índia, então, China, é melhor vocês aceitarem o que a gente quer. Já para os Estados Unidos, como o senhor bem citou, né? Os Estados Unidos têm um plano, o Donald Trump tem um plano de trazer as Big Techs para produzirem dentro do próprio país. Só que aí elas olham para mercados onde a produção é muito mais em conta, é muito mais barata. Como você bem disse, a produção de um iPhone dentro dos Estados Unidos seria muito cara. Tem algumas estimativas que apontam que o celular poderia custar mais de $3.000 caso ele fosse produzido dentro dos Estados Unidos. Nesse contexto geral, quem perde mais? China ou Estados Unidos com essa nova jogada chamada Índia agora no mercado? Olha, nesse sentido, se a gente tivesse que comparar, quem perde mais certamente são os norte-americanos. Eles perdem, primeiro, em termos econômicos, por causa das tarifas. A gente está vendo já o impacto das tarifas na inflação do dia a dia do consumidor norte-americano. E, em segundo lugar, eles perdem politicamente. Os Estados Unidos agora começa a aparecer pela primeira vez em muito tempo como um lugar de investimento com um grau médio de segurança para algumas empresas, inclusive empresas norte-americanas, como é o caso da própria Apple. A China, obviamente, ela perde parte da produção junto com a Apple, né? Ela tem um impacto importante para a Índia, mas a Índia a gente não pode esquecer que a Índia ela também é um gigante na área da produção de smartphones e outros equipamentos digitais, então a Índia ela não vai sentir do ponto de vista do mercado consumidor dela. E, obviamente, que a própria China ela pode rapidamente substituir, porque a China tem esse mercado dinâmico, ela pode rapidamente substituir e colocar outras empresas chinesas, inclusive, ou eventualmente receber outras empresas estrangeiras
para ocupar, por assim dizer, esse vácuo deixado pela Apple. O que a gente entende é que a China ela percebe que tem uma gordura para poder queimar. Tudo bem, está indo para a China, para a Índia, não tem problema. A gente vai se recuperar rapidamente. Agora, do ponto de vista da imagem, quem mais sai arranhado, mais uma vez, é o mercado, é a economia norte-americana e as próprias empresas norte-americanas. Lembrando que, no caso da Apple, a Apple é uma das grandes empresas de tecnologia que vem apoiando o governo norte-americano, fazendo uma aproximação, as lideranças dessa e de outras empresas de tecnologia fizeram um apoio massivo agora com o início do mandato do governo Trump, e elas começam, eu não vou dizer que elas já começam a repensar essas escolhas, mas você vê várias lideranças no mercado, em Wall Street, em outros mercados internacionais, agora começando a questionar qual é a validade desse apoio por um presidente que tem representado prejuízos milionários para essas empresas. Uma coisa interessante também de notar é que no início do jornal nós trouxemos uma entrevista do Scott Bessent à CNBC americana, dizendo que os Estados Unidos podem fazer um acordo comercial com a Índia. Essa informação, na avaliação do senhor professor, mostra que a Apple acertou na estratégia? Olha, nesse sentido, talvez a Apple já tenha tomado uma decisão tentando se adiantar ao que a gente já veria nos próximos anos. A gente sabe, por exemplo, que a Índia ela começa a figurar como um grande mercado competidor em relação à China. Isso já está bastante claro com relação às projeções dos próximos 20 anos, sobre o crescimento tanto do mercado indiano quanto da infraestrutura. Então, o que a gente está vendo, de um certo modo, é a aceleração de uma aproximação que já existe, já está consolidada já há bastante tempo. A Índia ela já é um grande parceiro comercial dos norte-americanos, um grande parceiro na área do mercado digital, da produção de equipamentos. Então, o que a gente mudança estratégica muito inteligente, buscando reforçar uma parceria que tem tudo para dar certo nos próximos anos. Lembrando que isso também vai significar alguns desafios para a Apple. Essa transferência de produção da China em direção à Índia ainda precisa ser testada, até mesmo do ponto de vista da cultura de trabalho na Índia. Um dos motivos da Apple ter várias vezes, né, as lideranças da Apple várias vezes disseram que a China ela era interessante tanto por causa do custo do trabalho quanto pela presença de um imenso número de engenheiros muito bem formados na China. Agora, essa transferência para a Índia vai também exigir que a própria Índia, a gente tem que falar um pouco da Índia, né, do lado da Índia, que a Índia também consiga dar conta de receber uma grande empresa como essa, tanto com mão de obra de baixo custo, quanto com mão de obra super qualificada. Professor, é justamente esse ponto que eu queria atacar com você, porque a gente tem a China que se tornou um polo para as Big Techs americanas. Para empresas de todo... Acontece, professor, fica tranquilo. Mas a gente tem a China que se tornou um polo para as Big Techs americanas, para empresas de todo mundo, na verdade, né? E agora a gente tem a Índia entrando nesse jogo. Aí são duas perguntas que eu queria fazer. A primeira é, essa presença da Apple na Índia, ela provavelmente vai atrair outras companhias, né? Você colocar a Apple no seu portfólio de produção é um belo cartão de visitas para que outras companhias também vão produzir na Índia. E a segunda pergunta é, a Índia está preparada totalmente para conseguir substituir essa produção que vem da China? Ela tem a infraestrutura necessária? O senhor estava falando, por exemplo, da mão de obra qualificada. A Índia já está nesse patamar ou a gente ainda vai ver uma curva de evolução para os próximos anos? Ótimo, excelente. Ótimas duas perguntas. Em primeiro, a gente tem toda a cadeia de produção que vem arrastada junto com a transferência da produção de uma empresa de alto valor agregado, como é no caso da Apple. Quando você tem a produção desses equipamentos, você também tem uma série de outras empresas que gravitacionam em torno dessas empresas com fornecedores de componentes, de softwares, que acabam certamente tendo que se adequar a essa transferência. Algumas dessas empresas continuarão trabalhando de outros lugares ao redor do mundo, é só uma questão de logística, que é importante, mas ela não há necessariamente uma grande transferência de outras empresas.
Mas existem algumas outras empresas que fisicamente elas também estão muito próximas da produção. Então, essa decisão da Apple de fazer uma transferência da China para a Índia vai impactar uma série de outras empresas que vão ter que tomar uma decisão se vão continuar na China ou se também pretendem fazer essa mudança em direção à Índia. Então, isso leva para a segunda pergunta. Não é simplesmente a Apple que está indo para a Índia. Provavelmente a Apple está trazendo consigo várias outras empresas que fazem parte desse ecossistema de produção. E aí agora, o que a Índia vai ter que fazer? A Índia vai ter que se provar perante o restante do mundo. Obviamente que nas negociações ficou claro, a Apple certamente ela não faria um movimento desse se a Apple não estivesse convencida de que o mercado indiano iria conseguir suprir essa demanda por uma mão de obra qualificada. Mas agora é que vai vir o teste. A gente precisa entender até que ponto que a Índia vai conseguir suprir isso, lembrando que não se trata simplesmente da mão de obra qualificada, a gente está falando de alta qualificação, a gente também está falando de baixa qualificação, porque o ecossistema ele acaba envolvendo um número imenso de trabalhadores com diferentes perfis e graus de formação, mas também, ao mesmo tempo, a cadeia de logística que precisa funcionar de uma maneira muito redonda para que a produção e a entrega dos produtos da Apple atenda ao padrão de qualidade Apple com o qual ela está acostumada. Professor, para a gente encerrar, o Brasil pode ganhar importância como um ponto de montagem nessa grande cadeia de formação do iPhone, né? Quais são os benefícios, os desafios para a Apple considerar a ampliação da produção aqui em Jundiaí, perto de São Paulo? Olha, em grande medida, os desafios são muito semelhantes. A gente precisa entender, por exemplo, qual seria o papel do Brasil numa eventual cadeia de montagem da Apple. Questões como, por exemplo, mão de obra qualificada. O Brasil ele tem uma excelente mão de obra qualificada. Precisa mostrar isso, convencer essas grandes empresas de que elas podem receber e serão muito bem atendidas. Tem uma questão também sobre incentivos fiscais. Essas empresas certamente precisariam negociar a entrada delas no Brasil e elas certamente, como elas acabam acarretando um grande aporte de investimentos na construção desses parques tecnológicos, dessas fábricas de montagem, elas provavelmente teriam um poder de negociação com o Brasil para ter algum tipo de vantagem de atratividade para poder vir para cá. E também a gente tem uma questão sobre energia. A gente estava vendo, inclusive, na reportagem anterior, né, o Brasil ele tem, inclusive, um excedente da produção de energia. Agora, o Brasil tem um gargalo. O Brasil produz bastante energia, mas o Brasil não distribui bem essa energia. Esses parques tecnológicos, eles consomem muita energia, eles acabam também demandando muita infraestrutura de logística, de transporte, de energia e assim por diante. Então, o Brasil ele precisaria mostrar, como você bem colocou, a região de Jundiaí é uma região que está extremamente bem servida, provavelmente a região mais bem preparada para receber esse tipo de investimento na América Latina inteira. Então, eu imagino que seria uma questão do governo brasileiro se colocar como uma possibilidade para que a Apple possa pensar, eventualmente, de trazer para essa região uma peça importante dessa engrenagem de montagem dos seus produtos. Tá aí Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, que nos ajudou a entender as causas e as consequências dessa mudança de eixo da Apple, vamos dizer assim, tirando alguma montagem da China para levar para a Índia em consequência do tarifaço de Donald Trump. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Agradeço também ao Rodrigo Loureiro, que sempre abrilhanta as entrevistas aqui no jornal. Até uma próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.